Bom dia. Hoje vamos a continuar nossa aula que começou a sexta-feira, né? Nós começamos falando sobre como calcular a área da superfície da revolução e introduzimos as definições do centro de gravidade de uma figura plana, né? Imediatamente depois, introduzimos a definição, ou a informação sobre o teorema de Pappos e Gould, né? O primeiro teorema, Pappos e Gould, né? Bom, agora vamos a lembrar então rapidamente o que foi falado na aula passada, certo? Na aula passada nós deduzimos uma fórmula para calcular a área da superfície de um sólido de revolução, certo? Ou seja, quando o gráfico de uma função, que supomos que ela era não negativa, né? Gira em torno de um eixo de revolução, né? E tomamos esse eixo de revolução como sendo o eixo das abscissas, né? Então, quando essa curva girava em torno do eixo X, ele vai gerar uma superfície de revolução, certo? Nós deduzimos a fórmula, né? E nós chegamos à seguinte fórmula. Então, vamos rapidinho aqui, né? Então, a fórmula que chegamos para calcular a área da superfície de revolução é dada por 2π, a integral de A a B, onde muda o x de A até B, né? De f de x vezes essa raiz quadrada que está aqui, ela que se chama comprimento de arco, elemento do comprimento de arco, né? E diferencial de x, certo? Então, através dessa forma, decimos pelo fato de estar a raiz quadrada, né? Então, um minutinho. Voltamos. Então, o fato de estar aqui a raiz quadrada dentro da integral, muitas vezes dificulta o cálculo da integral, né? Ele permite, muitas vezes, algumas técnicas especializadas, né? Para poder encontrar. Mas ainda assim, com as técnicas que nós possuímos, então, estamos em condições de calcular a área da superfície de alguns sólidos de revolução, tá bom? Bom, imediatamente após deduzir e provar a fórmula, né, nós vimos alguns exemplos. Por exemplo, já vimos que calcular a área da esfera, que é gerada pela revolução de uma semicircunferência superior, por exemplo, né, de centro na origem e raio R. E chegamos ao resultado que era 4πr ao quadrado, o que já era esperado, né? Também calculamos a área da superfície de revolução, né? Quando gira a catenária, né? Que é o gráfico da função A vezes cosseno hiperbólico de x sobre A, né? Que é uma catenária. Então, essa superfície de revolução chama-se, na verdade, catenoide, né? E nós calculamos a área do catenoide, certo? Aqui, para isso, nós introduzimos as definições de cosseno hiperbólico e seno hiperbólico, né? E as propriedades, né? A derivada do cosseno hiperbólico, a derivada do seno hiperbólico. E aqui a identidade fundamental das funções hiperbólicas, né? O cosseno quadrado hiperbólico de x menos o seno quadrado hiperbólico de x igual a 1. Essa fórmula aqui, ele calcula-se usando a definição. Você leva ao quadrado aqui, para a definição. Levar ao quadrado isso aqui, e subtrair ao quadrado desse aqui, você vai chegar aqui igual a 1. Bom? Então, aqui, usando a fórmula para calcular a superfície, nós encontramos que a área da superfície do catenoide é dado por esse. Então, essas contas já foram feitas na aula passada, aqui estou só revisando, né? Aqui nós temos a visualizar o catenoide, né? Essa forma, mais ou menos. Bom, imediatamente depois, como eu falei, não, introduzimos as coordenadas do centro de gravidade. Primeiro, para facilitar o modelo, consideramos um sistema de N pontos, né? Tá certo? E nós notamos lembra-se, com P, o P era a soma total de todas as forças da gravidade que atuam nos pontos materiais, não é assim? De tal forma, né? Dizemos que para que o sistema esteja em equilíbrio, né? Era necessário a aplicação de uma força exterior que chamamos F, né?
que é na mesma linha de ação de P, mas de sentido oposto, né? De tal forma que a soma delas é igual a zero, né? Daí dizemos, então, que o sistema tem equilíbrio. Certo? Aqui como indica o gráfico. Tá certo? Aqui nós reduzimos o centro de gravidade desse sistema de N pontos, né? Como sendo a abscissa dada por essa fórmula aqui. Lembrando que M é a massa total, né? Do sistema, ou seja, a soma das massas de todas as partículas. E aqui nós temos a ordenada, dada por essa fórmula, e aqui a aplicada, também dada por essa fórmula que está aqui, né? A partir dessas fórmulas aqui, nós vamos calcular o centro de gravidade de uma região plana e o centro de gravidade de uma curva plana, tá certo? Plana ou tridimensional. Vejamos então, né? Aqui, por exemplo, nós deduzimos a fórmula do centro de gravidade de uma figura plana. No caso aqui, nossa figura plana, vamos aqui, é formada da seguinte forma, né? Por cima, pelo gráfico da função f2 de x, por baixo, pelo gráfico da função f1 de x, né? E as laterais, uma parte da reta x igual a A e uma parte da reta x igual a B. Tudo bem? Então, nós queremos saber aqui, qual que foi a ideia para provar, né? Nós dividimos nossa figura plana em retangulinhos, tá certo? Retângulos, praticamente retângulos inscritos. E nós analisamos em especial um retângulo. E usando algumas noções básicas, sabendo que o centro de gravidade de qualquer retângulo, ele se encontra na interseção de suas diagonais, certo? A partir daí, a gente definiu as fórmulas para encontrar, certo? E nós chegamos a essas condições. Esse aqui seria em cada um dos retangulinhos. Então, para encontrar o total, que pegamos o limite, né? Pegou o limite, então, nós chegamos às seguintes fórmulas, né? Então, a área de uma região plana, formada pelo gráfico da função f2 de x, f1 de x, né? E as laterais x igual a x igual, é dada por essa fórmula que está aqui. Onde A, que aparece aqui, é a área da região plana, né? Certo? Então, olhando assim, é fácil. Então, fácil, se praticamos um pouco, né? Lembrar das fórmulas. Certo? Mas quando você vai fazer a prova, né? Você vai ter a fórmula na mão. Tudo bem? Tá. Então, a partir daqui, nós vemos alguns exemplos, né? Quais os exemplos que nós consideramos? Antes de ver os exemplos, aqui nós consideramos um caso particular, né? O caso particular era quando o gráfico da função f1 de x é igual a zero. Ou seja, quando a região plana é limitada pelo gráfico da função f2 de x, que vamos chamar f de x, né? Por baixo, uma parte do eixo das abscissas compreendido entre x igual a x igual a b. E laterais x igual a A, uma parte dessa reta, e pelo lado direito, x é igual a b, uma parte inteira. Tá certo? Se nossa região é dessa forma, então as fórmulas para encontrar as coordenadas do centro de gravidade facilitam um pouco, né? Só basta fazer na fórmula anterior, vou voltar aqui um pouquinho, na fórmula anterior, f de 1 de x igual a zero. Certo? F de 1 de x igual a zero, então obtemos as fórmulas aqui. Uma vez obtidas as fórmulas aqui, nós percebemos uma coisa, né? Aqui nós deduzimos rapidamente o primeiro teorema de Pappos e Goulding. De que forma, por exemplo, né? Se na segunda fórmula daqui, nós multiplicamos por 2πa, se multiplicamos esta fórmula que está aqui por 2πa, o que vamos a ter, né? Vamos aqui, 2πa. Multiplica por 2πa, imagina que vai ter, vai ficar assim, 2π, vai trocar A por C, né? Aqui, troca 2πc vezes A. E aqui temos uma fórmula importante, né? Veja que do lado direito nós temos o volume de um corpo de revolução gerado quando gira uma figura plana, da forma que, qual é essa figura plana que vai girar? Formada por cima pelo gráfico da função f, por baixo, parte da abscissa entre A e B, e as laterais x é igual a A e x é igual a B, certo? Então, esse aqui é o volume do corpo de revolução. E do lado esquerdo, aqui o A é a área, e 2πyz é o que é o comprimento da circunferência de centro, ou de raio. Seria o raio dele seria a segunda ordenada
do centro de gravidade da figura plana. Certo? Então, assim nós provamos o teorema de Pappo-Siguldi. O primeiro teorema de Pappo-Siguldi, né? O volume de um corpo de revolução de uma figura plana ao redor do eixo X é igual ao produto da área desta figura vezes o comprimento da circunferência descrito pelo centro de gravidade. Obviamente, quando gira em torno do eixo X, né? Certo? Em posse dessa fórmula, ou da afirmação do primeiro teorema de Pappo-Siguldi, né? Nós vimos alguns exemplos. Por exemplo, né? Nós estamos agora em condições de calcular o centro de gravidade do semicírculo uniforme, né? Nós usamos a palavra uniforme quando a distribuição de massa é uniforme, é constante, certo? Se é constante, nós podemos escrever, então, que a densidade é igual a 1, né? Certo? Aqui nós temos aqui o semicírculo, porque aqui é menor ou igual, né? Centro na origem e raio 4, certo? Semicírculo superior, então y maior que 0. Tá certo? Então, vejam aqui, eu vou voltar aqui um pouquinho. Então, para calcular o centro de gravidade, né? Vejam que o semicírculo é simétrico com relação ao eixo das ordenadas. Certo? Se é simétrico com relação ao eixo das ordenadas, significa, então, que o centro de gravidade dele vai ficar no eixo das ordenadas. Está certo? E no eixo das ordenadas, o x, as abscissas são iguais a 0. Portanto, o x é igual a 0. Tá certo? Então, para encontrar o centro de gravidade do semicírculo, basta usar essa fórmula que tem. Veja que nós conhecemos a área do semicírculo, que seria a metade da área do círculo, não é? E aqui o volume do corpo de revolução obtido quando gira o semicírculo, que na verdade seria uma bola, como nós vemos, né? E a fórmula dela é 4π r ao cubo sobre 3. Então, em posse desses dados, agora é fácil calcular YC, né? Que seria a ordenada do centro de gravidade. Após substituição, nós temos esse resultado que tem. Tá bom? Vamos aguardar esse dado aqui. Então, o centro de gravidade do semicírculo de raio 4 centro na origem é dada por 16 sobre 3π. E a abscissa é igual a 0. Tá bom? Isso aqui foi visto. Também provamos que em qualquer triângulo, dizemos que o centro de gravidade ele dista ou se encontra 1/3 de sua altura. Tá certo? Por exemplo, aqui nós traçamos a altura do ponto C, a base a B. Então, o que significa aqui? Que a ordenada, por exemplo, do centro de gravidade que está aqui, é igual a H sobre 3, com relação ao eixo das abscissas. Isso vale para qualquer triângulo. Certo? Nós usamos e mostramos isso, né? Bom, nós chegamos até aqui. Até aqui foi nossa aula de sexta-feira, né? Certo? Agora vamos a continuar, então, né? Vejamos agora, né? Nós queremos encontrar o centro de gravidade, na verdade, de uma figura plana, na verdade, né? De uma figura plana. De que forma é essa figura plana? Veja, essa figura plana em questão, esse que está aqui, né? Essa aqui é nossa figura plana. E nossa figura plana é formada de que forma, né? Veja aqui, por cima é o gráfico da função y igual a x, y igual a raiz quadrada de x, e por baixo, esse que está abaixo aqui, né? É formado, esse aqui seria o gráfico da função y igual a x ao quadrado, tá certo? Então aqui nós precisamos saber o que, né? Quais são os pontos de interseção, ou seja, o x muda de onde a onde, vai mudar, obviamente, segundo o gráfico de aqui até aqui, né? Certo? Nós já vimos esse exemplo quando a gente estudou áreas, certo? Cálculo de área de figuras planas. Então, para encontrar o ponto de interseção, obviamente, observem aqui, nos pontos de interseção, como já o nome indica, né? São os pontos onde os dois gráficos vão ter as mesmas coordenadas, tá certo? Para os dois, né? Então, esse sugere o quê? Você vai igualar x ao quadrado igual a raiz quadrada de x. Após igualar, você vai resolver e vai obter que o x vai ser igual a 0 e x igual a 1. Tá certo? Então, agora se ficou fácil já, né? Calcular a área aliás, o centro de gravidade,
Então, veja que eu vou voltar um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho, para vocês entenderem, né? Aqui. Essa aqui é a fórmula, decíamos, né? Essa aqui é a fórmula que nos permite calcular o centro de gravidade de uma figura plana quando... não, essa aqui não, desculpem. Essa aqui não. Esse aqui. Esse aqui. Uma figura plana quando a figura plana é formada por quê, né? Por cima, pelo gráfico da função f2 de x, que no nosso caso vai ser o gráfico da função raiz quadrada de x, e por baixo, o gráfico da função f1 de x, que no nosso caso vai ser x ao quadrado, né? Aqui o a é igual a zero e o b é igual a 1, certo? A área é fácil encontrar, porque nós sabemos já calcular a área, né? E aí você tem todas essas fórmulas. Tudo certo? Então vamos a voltar ao exemplo. Então vamos a guardar essas fórmulas, né? Não sei se você tem um papel ou imprimiram o PDF das aulas, mas tudo bem, vamos a guardar essa aqui. Tudo bem? Essa forma aqui que vamos a usar. Eu vou voltar então para o exemplo rapidamente. Tá certo? Esse aqui, então vejamos aqui. Por sorte, vamos calcular a área, né? A área é fácil em calcular. Seria, como calculamos a área aqui? De várias formas. Primeiro calcula a área limitada por Racine até o da abscissa. Aí depois subtrai essa área que está aqui. Eu vou marcar aqui, vou apagar aqui para vocês verem. Primeiro calculamos essa área que está aqui. Essa aqui. Não é? Calculamos essa área toda. Aqui. Logo após, vamos a subtrair qual área? Essa área que está aqui. Essa área de baixo. Essa área que está aqui. Certo? Então fica assim. Isso que estamos fazendo aqui. Ou área do trapézio curvilíneo maior menos ou área do trapézio curvilíneo menor. Fazendo as contas, então que a área vale 1 sobre 3 unidades quadráticas, né? Agora, nós, para poder aplicar aqui, podemos calcular o volume, né? Como podem ver aqui. O volume, essa parte aqui, estava no numerador, né? Do YC. Calcula o volume, né? Como se calcula o volume de um corpo de revolução? É π a integral da função ao quadrado, né? Calcula e chega a essa fórmula que está aqui. Tá certo? Aqui pode aplicar o teorema Papo-Sigulden para facilitar. Eu achei que podemos usar também a fórmula que acaba de mostrar agora, né? Então, o teorema Papo-Sigulden fica mais fácil. Então, tem tudo aqui. Aqui pegamos YC. E aqui, para calcular XZ, vejam que aqui usamos a fórmula que eu acabei de indicar, né? XZ era igual a quê? Acima não era essa integral aqui, e dividido pela área, né? A área que nós encontramos é 1 sobre 3. E por sorte, por coincidência, né? A abscissa dessa figura plana também é 9 sobre 20 e a ordenada 9 sobre 20. Tá certo? Então, nós calculamos então as coordenadas do centro de gravidade dessa figura plana. Não? Na primeira, para calcular a usamos o teorema de Papo-Sigulden, mas isso aqui é uma opção, porque é mais fácil, mas também poderíamos usar aquela forma que eu provei, que eu mostrei agora, né? Tudo bem, pessoal? Vamos para o chat, se tem alguma dúvida. E aí, podemos ir para frente? Ok, né? Vamos para frente. O próximo exemplo que vamos a considerar é o seguinte, né? Nós queremos encontrar o volume do corpo de revolução, tá certo? Esse corpo de revolução vamos chamar toro, ou também chamamos uma rosquinha, por fato de ser parecido. Ou rosquinha, ou um pneu aliás, a câmera, o que está dentro do pneu de um caminhão, por exemplo, né? Do pneu do caminhão, dessa forma, né? Esse corpo de revolução vai ser obtido quando vamos a girar o círculo. Veja aqui o círculo. O centro do círculo aqui está no eixo das abscissas. Tá certo? Quais são as coordenadas do centro desse círculo? É o
R2,0. Tem a abscissa R2 e ordenada 0, né? E o raio é igual a R1. A única exigência que vamos fazer aqui é que o R2 seja maior que R1, né? Por que motivo, né? Porque quando vamos a girar esse círculo em torno do eixo das ordenadas, Y, significa que esse círculo não vai cortar o eixo das ordenadas. Antes de ver aqui calcular que é fácil, vamos a ver a figura mais ou menos, né? Veja aqui. Aqui nós temos o círculo. Veja aqui, o R2, 0, é o centro do círculo. E R1 o raio. Então aqui o R2, esse tamanho aqui, esse R2 aqui, é maior que R1. Certo? Porque R1 é só até aqui, tá vendo? Aqui. O R1 só é até aqui. E o R2 é tudo isso que está aqui. Então, R2 é maior que R1. Por que intuito? Para que quando você vai girar em torno do eixo Y, né? Não vai cortar o eixo de rotação. Tudo certo? Então, veja, aqui tem um círculo, tá certo? Agora imagine esse círculo que vai girar em torno do eixo Y. Quando ele vai girar em torno do eixo Y, vai girar essa figura aqui. Aliás, esse corpo de revolução aqui. Tá certo? Então, esse solo de revolução se chama toro de revolução. Não parece uma rosquinha, um pouquinho, né? Ou como eu falei, a câmera que está dentro do pneu de um carro, né? Parecido esse aqui. Então, nós queremos calcular. Obviamente, calcular o volume de torre de revolução não é uma tarefa fácil. Você tem que parametrizar, né? E é um estudo de matemática superior, né? Tem que conhecer a parametrização. A partir dali, você calcula o volume. Mas no nosso caso, vai ser fácil, né? Então, uma vez já indicado qual vai ser então vamos usar o primeiro teorema de Papos e Goulding. Vamos a voltar. Tá. Veja aqui, né? O que diz o primeiro teorema de Papos e Goulding? O primeiro teorema de Papos e Goulding diz que assim, o volume do corpo de revolução obtido quando gira uma figura plana em torno de um eixo, nós deduzimos para o eixo X, mas nada impede para o eixo Y só trocar as variáveis, né? Vai ser igual à área da figura plana que gira vezes o comprimento da circunferência do centro de gravidade com relação ao eixo Y, né? Ou seja, voltando ao gráfico, é fácil calcular, é muito fácil calcular a área do círculo, tá certo? A área do círculo vai ser igual a πr1 ao quadrado. O centro de gravidade vai ficar aqui, né? Tá certo? Figura plana vai ficar aqui. Então, aqui, o centro de gravidade vai ter quais coordenadas? R2, 0. R2, 0, certo? R2, 0, né? Então, vamos a voltar aqui. Então, veja aqui, nós queremos calcular o volume. Então, o volume do toro vai ser igual à área do círculo, vezes o comprimento da circunferência do raio R2. Certo? A área do círculo, como falei, πr1. E aqui, R2 é o quê? É a ordenada do centro de gravidade da figura plana, que vai ser, né? Então, depois fica 2πr2. Fazendo as contas, como podem ver, aqui vai ficar 2π ao quadrado, R1, R quadrado. Então, essa aqui é a fórmula que nos permite calcular o volume do corpo de revolução, que nesse caso é o toro de revolução. Tudo bem, esse exemplo? Com alguma dúvida? Tranquilo, né? Vamos voltar então. Tá certo? Então aqui. Tá. Agora vamos a deduzir a fórmula para calcular o centro de gravidade de um arco de uma curva plana. Tá certo? Curva plana, então você tem duas dimensões, tá certo? Duas planas, curva plana. Veja que nós, no comecinho da aula, nós tínhamos a fórmula para calcular as coordenadas do centro de gravidade de um sistema tridimensional, né? Aí elencamos ao XZ, YZ, ZZ, tá certo? Agora que nos interessa é XZ e YZ, só, né? Então,
substituindo no lugar aqui, esse L que está aqui, lá na fórmula era a massa das partículas, né? Mas como estamos aqui em R2, a curva plana, né? Então, essa massa aqui vai ser substituída pelo comprimento do arco. Então, L que está aqui, ele vai indicar o comprimento do arco de massa M, tá certo? Aqui, de novo, para facilitar as contas, né? Vamos a supor que a distribuição de massa também do arco material, né? Ele seja uniforme, de tal forma, então, que a densidade seja igual a 1, certo? Com essa facilidade, então, é fácil agora indicar quais seriam as coordenadas do centro de gravidade desse arco, né? Então, a abscissa é dada por 1 sobre o comprimento de arco, vezes a integral de x ds. Esse ds que aparece aqui, esse se chama elemento de comprimento de arco. Como já vimos quando estudamos curvas, né? É dada por essa forma que está aqui. Raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado, né? De x. Isso aqui quando está dado em coordenadas cartesianas. Mas tem outra forma se a curva é descrita em forma paramétrica. Certo? Só ver qual é a forma. Tudo bem? Então, substituindo, então, para calcular as coordenadas do centro de gravidade de uma curva plana, veja que faz. Primeiro, você precisa calcular o comprimento do arco. E o comprimento do arco você calcula usando essa forma que está aqui. Não é? Depois, calcula a integral de onde muda o x, nesse caso, a de b, e resolve a integral dessa função que está aqui. De novo, aqui aparece uma raiz quadrada, né? Dentro da integral, o que também complica um pouco mais a conta. Mas, devido aos exemplos que vamos a observar, não vai ser muito complicado calcular. Tudo bem? Então, nós deduzimos aqui a fórmula das coordenadas do centro de gravidade de um arco de uma curva plana. Tudo bem? Agora, observe aqui, vamos agora olhar para a segunda fórmula, tal como nós olhamos para a segunda fórmula do centro de gravidade de uma figura plana. Vamos a multiplicar a segunda fórmula de 0,9, né, aqui, por 2πl. Tá certo? Imagina que aqui multiplica por 2πl aqui também por 2πl. Certo? Então, do lado direito vai ficar 2, e do lado esquerdo vai ficar, aqui vai ficar 2, e esse L vai, aqui vai ficar 2, né? 2. E aqui vai ficar 2πyz vezes L. Certo? Aqui. Ficaria dessa forma que está aqui. Tudo bem? Agora observa aqui, o que temos do lado direito? Do lado direito é a forma que nós já estudamos, né? No começo da aula de sexta-feira. Aliás, no começo desta videoaula. Isso aqui vai indicar a área da superfície de revolução obtida quando gira o gráfico da função f de x, né? Em torno do eixo x. Certo? Então, essa aqui é a área da superfície de revolução. Do lado esquerdo, nós temos aqui o L, é o comprimento do arco, e aqui temos o comprimento da circunferência do centro, tendo como uma ordenada do centro de gravidade. Certo? Então, assim, nós provamos o segundo teorema de Pappos-Guldin. O que diz o segundo teorema de Pappos-Guldin? Diz que a área da superfície de um corpo de revolução, de uma curva plana, ao redor do eixo x, é igual ao produto do comprimento desta curva, que está aqui, o L, né, que está aqui, vezes o comprimento da circunferência descrita pelo centro de gravidade. Certo? Essa forma também é fácil de lembrar, né? Bom, em posse dessa fórmula, nós vamos a considerar alguns exemplos. Tudo bem? Vamos lá, então. O primeiro exemplo. Veja, nós queremos agora encontrar o centro de gravidade da semicircunferência uniforme. É semicircunferência. Veja que existe uma diferença entre semicircunferência e semicírculo, como já indicava em aulas anteriores, né? Aqui, como é semicircunferência, então queremos só a parte superior do semicírculo, vamos por assim, né? A parte superior, a fronteira de cima só. Certo? Por isso que temos aqui x² mais y² igual a 4 ao quadrado.
Aqui seria o que? A equação, esse que está aqui é a equação da circunferência de raio 4 e centro na origem. Como aqui temos y maior que zero, então por isso é semicircunferência superior, só a parte de cima. Interessa, certo? Então, o arco em questão aqui, o arco material, podemos dizer, né? Ele tem a forma de uma semicircunferência, certo? Então, nós queremos calcular o centro de gravidade dessa semicircunferência. Uma coisa que podemos observar aqui, essa semicircunferência, ela é simétrica com relação ao eixo das ordenadas. Se vocês observam aqui, né? Se ela é simétrica com relação ao eixo das ordenadas, significa então que a abscissa do centro de gravidade vai ser zero, certo? Porque o centro de gravidade vai ficar no eixo das ordenadas. E todos os pontos que estão no eixo das ordenadas têm a abscissa igual a zero, tá certo? Então, agora nós só precisamos calcular o YC, já que o XZ é igual a zero, certo? E para isso, nós vamos usar o teorema de Pappus-Guldin, que é o segundo teorema de Pappus-Guldin que está aqui, certo? Vejamos aqui. Para aplicar o segundo teorema de Pappus-Guldin, o que precisamos saber? A área da superfície de revolução obtida. E nós sabemos se é uma semicircunferência gira em torno do eixo X, a área da superfície vai ser o quê? A superfície obtida vai ser o quê? Vai ser a esfera, não é? E a área da esfera vai ser igual a 4πr², certo? E outra coisa que devemos saber é o comprimento da semicircunferência, não é? O comprimento da circunferência é fácil de encontrar, 2πr. Como queremos a metade só, então vai ser 2πr dividido por 2, certo? Então, com esses dados já é fácil. Então, vamos fazer aqui, né? Bom, como dizíamos, né? A área da superfície obtida, que é a esfera, né? A área dela vai ser igual a 4πr², mas o r é 4, né? Então, vai ficar 4π² Vou deixar como está aqui, porque vamos simplificar depois. O comprimento da semicircunferência é igual a quê? 2πr, não é? Ou seja, 2π vezes 4. Divide por 2, então vai ficar 4π. Então, pelo teorema 2 de Pappus-Guldin, né? Nós temos aqui 2πyz vezes o comprimento da curva e aqui a área da superfície obtida. Simplificando, e o 4 cancela com 4, π cancela com π, 4² 16 dividido por 2, né? Isso. 4 cancela, tá certo? Aqui tem 4², né? Que seria 16, isso. 16 dividido por 2 dá 8. E aqui o π. Então, podem observar as coordenadas do centro de gravidade da semicircunferência de um arco material, né? Com distribuição uniforme. É importante para facilitar, né? Obviamente, se a distribuição não é uniforme, a fórmula não seria essa, seriam outras contas, certo? Como é uniforme, facilita as coisas. Então, observem aqui. O centro de gravidade de um arco material, ele se encontra fora do arco. Fora do arco. Tá certo, né? Isso aí, sem entrar em detalhes, né? Porque eu não sou engenheiro civil, né? Por exemplo, quando você vê a construção de umas pontes novas, como as pontes estalhadas, né? Que estão de moda. Tem em São Paulo, tem uma muito bonita. Aqui mesmo tem uma, me parece, né? Quase parecida aqui na ponte Newton Navarro, né? O centro de gravidade desse tipo de curvas estalhadas, por exemplo, está fora da curva. Tem umas engenhocas que fazem que o centro de gravidade está fora, né? Então tem que dar um suporte para que a ponte tenha estabilidade. Tá certo, né? Em posse dessas informações que eu falei aqui, o centro de gravidade da semicircunferência uniforme e o centro de gravidade do semicírculo, a minha pergunta é: qual delas está mais perto do eixo das abscissas? O centro de gravidade de uma semicircunferência ou o centro de gravidade de um semicírculo? Do mesmo raio, obviamente, né? O que me podem dizer? Qual deles, o centro de gravidade, fica mais perto do eixo das abscissas? O centro de gravidade de uma circunferência ou o centro de gravidade de um semicírculo? Para ficar mais claro, né? Considerem a semicircunferência, essa mesma que está aqui.
certo? E considerem o semicírculo, essa mesma, só que aqui vai ser, em vez de igual, vai ser menor ou igual, certo? Então a pergunta é, né? Qual o centro de gravidade dessas figuras planas, tanto da curva, que seria a semicircunferência, como o semicírculo, ele fica mais perto do eixo das abscissas? Então, vamos ao chat a ver se alguém me diz. Vamos ver aqui. O que vocês acham? Bom, nós já temos os dois dados, né? Já calculamos o centro de gravidade do semicírculo e calculamos o centro de gravidade agora da semicircunferência, não é? Do mesmo raio. Então, só comparar os dados, né? Sim, alguma manifestação? Eu vou voltar aqui. Grava aqui, então. Essa aqui, as coordenadas do centro de gravidade do semicírculo são 0,8 π. E aqui, não sei qual página é, mas vou voltar rapidamente para vocês observarem aqui. Aqui. Aqui nós encontramos o centro de gravidade do semicírculo, do mesmo raio, tá vendo aqui? Era 16, 3 π. De um lado nós temos 8 sobre π da semicircunferência e aqui temos 16, 3 π. Certo? Então, qual das figuras planas, o semicírculo ou semicircunferência, o centro de gravidade está mais perto do eixo das abscissas? Agora vou voltar para nosso último exemplo. Aqui. Sim? Quem me diz? Alguma manifestação? O do semicírculo é mais próximo, isso mesmo. Só fazer as contas, né? O semicírculo, com certeza. Então, o centro de gravidade do semicírculo está mais próximo do eixo das abscissas, né? Só comparar os valores, né? Veja que a ordenada da semicircunferência é 8 sobre π, né? E a ordenada do semicírculo é igual a que 16 sobre 3 π. Obviamente, 8 sobre π é maior que 16 sobre 3 π. Por isso que é a resposta. Tudo certo? Vamos para o próximo exemplo, então. O próximo exemplo que nós queremos encontrar vai ser o seguinte, né? Nós queremos encontrar as coordenadas do centro de gravidade de um arco da catenária. De um arco que tem a forma de catenária, obviamente, né? Um arco material para catenária, cuja equação é dada pela seguinte fórmula: y igual a cosseno de x sobre a, né? Quando o x muda de menos a até. Nós sabemos que o gráfico dessa função aqui chama-se catenária. E quando vai girar a catenária, só a parte de cima, né? Catenoide. Tá certo? Tal como já foi feito no anterior. Então, veja, nós queremos calcular, então, a área da superfície obtida quando gira a catenária, aqui, em torno do eixo x, desde x é igual a menos a até x é igual a. Tudo certo? Veja que o cosseno hiperbólico, por definição, é uma função par. Decimos que a função é par, né? Quando ele é simétrico com relação ao eixo das ordenadas. Ou seja, par, ele não vai mudar se você troca x por menos x. Tá certo? E o x vai de menos a até a. E a mudança de x é um intervalo simétrico com relação à origem. Vai de menos a até a. Tá certo? Então, isso aí sugere o quê, né? Vai sugerir, então, que o arco da catenária vai ser simétrico com relação ao eixo das ordenadas. Portanto, aqui nós temos que o x vai ser igual a zero. Tudo certo? Então, para poder aplicar o segundo teorema de Papo-Sigurd, nós precisamos calcular, primeiramente, o comprimento da catenária, né? Desde x igual a menos a até a. O comprimento, como sabemos, calcula aqui a mudança de x de menos a até a.
E aqui seria a raiz quadrada, aqui seria elemento de comprimento do arco, né? De x ao quadrado, tá certo? O f de x nós temos aqui, essa expressão aqui. Basta primeiro calcular a derivada, aí, logo após, levar ao quadrado, tá certo? Como seria o cálculo da derivada aqui? O a é constante, deixamos fora, e calcular a derivada do cosseno hiperbólico é seno hiperbólico de x sobre a, vezes a derivada de x sobre a, que seria 1 sobre a. Então, 1 sobre a cancela com esse a que está aqui. Por isso vai ficar só seno hiperbólico de x sobre a elevado ao quadrado. No entanto, pela identidade hiperbólica fundamental, né? Isso aqui que está aqui é igual a cosseno hiperbólico ao quadrado de x sobre a. Mas como tem raiz quadrada, então aqui a gente vai extrair a raiz quadrada. Vai ficar só cosseno hiperbólico de x sobre a. Tudo certo? E aqui, de novo, como a função é par, e a integração é com relação ao intervalo simétrico, né? Nós sabemos, tem uma fórmula, isso aqui vai ser 2 vezes a integral de 0 até a. Ou seja, a fórmula de uma função par num intervalo simétrico é igual a duplica a integral 2 vezes, e aqui divide por 2 o intervalo simétrico, 0a. A primitiva de cosseno hiperbólico de x sobre a é fácil também saber, né? É igual que ao seno hiperbólico de x sobre a multiplicado por a. Aí valua de a até 0. Tá certo? Aqui, quando o x vale a, então aqui vai ficar a sobre a dá 1. Então vai ficar 2 vezes a seno hiperbólico de 1. Esse seria o comprimento da catenária desde menos a até a. Veja que e quando x é igual a 0, x ou 0 sobre a é 0. O seno hiperbólico de 0 é 0. Por isso ficou só esse aqui. Certo? Então, nós calculamos o comprimento da catenária, que é essa forma que está aqui, né? 2 vezes a seno hiperbólico de 1. Perfeito. Agora, a área da superfície, aqui falei por sorte, né? Porque nós acabamos de calcular lá em cima, né? A área da superfície de revolução, obtida quando a catenária gira em torno do eixo abscissa, desde x0 até xa, já foi encontrada no exemplo 02. No comecinho da aula foi encontrada essa aqui, se vocês lembram, né? No comecinho da aula anterior. E é dada por essa forma que está aqui. Certo? Isso aqui é dado. Nós calculamos no comecinho, no segundo exemplo aqui. Só basta olhar. E por isso, né? A área de superfície de revolução obtida quando giramos a catenária, em torno do eixo X, é dada por essa fórmula que está aqui. Porque aqui multipliquei por 2, tá certo? Porque aqui a gente calculou aqui, no exemplo 02, desde 0 até A, mas não precisamos calcular de menos A até A. Como a figura era par, então por isso multiplicamos por 2. E agora, vamos usar o teorema de Pappo-Siguldi. Bom, se tem alguma dúvida, eu vou voltar rapidinho aqui. Essa é a página 33. Acho que está na página 5. Vamos lá. Um pouquinho mais. Aqui. Tá certo? Veja, nós calculamos essa área da superfície de revolução obtida quando a catenária gira em torno do eixo X. Só que aqui nós calculamos de 0 até A. Ou seja, só a metade, né? E obtemos essa fórmula que está aqui. Essa fórmula aqui. Aqui, inclusive, né? Essa fórmula aqui. Então, como no nosso exemplo, agora nós queremos de menos A até A, então por isso multiplicamos por 2 aqui. Aí, por isso aqui cancela 2, aqui fica multiplicado por 2. Certo? Então, vamos a voltar agora ao exemplo atual. Certo? Tá aqui. Então, o que diz o segundo teorema de Pappo-Siguldi? Diz, a área de revolução obtida quando gira a curva plana, nesse caso a catenária, está aqui, vai ser igual ao quê? Ao comprimento do quê? Da curva que vai girar, nesse caso a catenária que nós acabamos de calcular aqui, no exemplo aqui, tá certo? Vezes 2π YZ, onde YZ é a ordenada do centro de gravidade, né? Então aqui, fazendo as simplificações, nós obtemos que YZ é igual a essa expressão que está aqui. Aqui, obviamente, cancelei por π, tá vendo aqui? Esse π aqui vai cancelar com S e cancela com S. Por isso vai ficar no denominador 4 vezes. E também cancela o A, tá certo? Aqui um A e aqui cancela um A, por isso ficou A e A. Tá certo? Então nós temos as coordenadas
do catenoide é dado por essa forma aqui. Tudo certo? Aliás, na verdade, o centro de gravidade da catenária, não da catenoide. Tudo bem? Alguma dúvida? Vamos ao chat aqui de novo, se tem alguma dúvida. Ok, né? Vamos continuar então. E aqui vamos ver o último exemplo da nossa videoaula de hoje, né? Nós queremos encontrar a área da superfície do corpo de revolução obtido quando giramos a circunferência em torno do eixo Y. Veja que esse exemplo aqui é muito parecido, como eu dizia, com o exemplo que está na página 27. O que tinha no exemplo da página 27? Tinha praticamente esse mesmo exemplo, só que no lugar da circunferência nós tínhamos o círculo, tá certo? E o círculo era que girava, por isso aí nós tínhamos o volume de corpo de revolução. Agora nós queremos só a área da superfície. Então aqui vamos usar o segundo teorema de Papo-Siguldi, certo? O segundo teorema de Papo-Siguldi. Então a área da superfície do toro de revolução, ou seja, vemos só a área, só a parte externa do toro de revolução, só a parte externa, certo? Essa área que está aqui, pelo teorema de Papo-Siguldi, vai ser igual a quê? Vai ser igual ao comprimento da circunferência de raio 1, né? Circunferência de raio 1, ou seja, da circunferência que vai girar. Certo? Todo mundo já sabe que é igual a quanto? 2π R1. Vezes o quê? O comprimento da circunferência de centro em R2. Certo? Em R2. Portanto, um minutinho, eu vou carregar aqui, né? Vezes o comprimento da circunferência de centro em R2. Então, aqui fazendo as contas, nós temos então que a superfície de toda revolução obtida quando gira essa circunferência de centro em R1,0 e raio R2, aliás, centro R2,0 e raio R1, com R2 maior que R1, é igual a 4π ao quadrado R1, R2, unidades quadráticas. Certo? Assim, com esse exemplo aqui, nós vamos a terminar nossa videoaula de hoje.